Então é o seguinte, essa aula é uma introdução à hermenêutica, mas o vídeo então é para esclarecer um ponto que foi trabalhado, que é justamente a necessidade de hermenêutica, não só para o teólogo profissional, né, se aqui profissional é um termo adequado para se referir ao teólogo, mas ao ministro, mas também ao leigo, a toda pessoa todo crente, né, todo cristão e tal. E é um nome muito feio, na verdade, né? E como é um nome muito feio, ele tem áreas de cientificidade e por ser científico, dá a ideia de estar muito distante do povão e das pessoas da igreja. Portanto, a hermenêutica seria como se fosse uma coisa esotérica, né? No sentido contemporâneo de esotérico. Só que não, na verdade a origem do nome é hermeneu, né, o verbo no grego e tal, seria de interpretação mesmo. E vem de Hermes, que é porque Hermes seria, no panteão grego, ele seria o encarregado de comunicar as coisas que os deuses falavam aos homens e vice-versa, né? Então, essa ideia assim é de conseguir uma comunicação, fazer com que duas mentes entrem em acordo quanto ao que uma quer dizer, né, e a outra entendendo de maneira adequada. A mente que a gente quer entender à primeira vista seria a do autor bíblico, em primeira instância do autor humano e em última instância do autor divino. Então a hermenêutica vai ser a forma adequada, a forma garantida de que isso aconteça, né? Hermenêutica diz respeito às normas, às regras que se deve fazer o jogo, seria uma analogia correta. Como que eu devo interpretar um texto? Então, a ciência da hermenêutica ela vai reunir e refletir sobre essas regras, quais são, quando elas devem ser aplicadas, e a aplicação dessas regras é o que a gente chama de exegese, que seria você interpretar bem, né? E você interpreta bem usando regras boas e adequadas e usando elas de maneira adequada também. Acontece o seguinte, tal como a lógica, uma boa hermenêutica ela não é inventada. E a lógica também não é inventada, mas elas precisam de ser, num nível mais técnico, precisam de ser estudadas e elaboradas e colocadas de maneira panorâmica, para que haja uma compreensão melhor delas. Então, às vezes, questões lógicas que, se a gente explicar minuciosamente, ficam claras para todo mundo. Bom, todo mundo pensa assim, mas às vezes a gente comete erros lógicos sem perceber, né? E aí quando você explica uma questão lógica, a pessoa compreende mais fácil. Eu acho que uma das falácias, uns erros lógicos assim mais comuns, ou melhores para exemplificar o que eu estou falando aqui, é a afirmação do consequente. A fórmula na lógica seria assim: se x, então y, x logo y. Aí, um exemplo bom seria, se eu estou em Uberlândia, eu estou em Minas. Eu estou em Minas, logo estou em Uberlândia. É claro que é falso, porque eu posso estar em Minas sem estar em Uberlândia, né? E aí a gente chama isso de afirmação do consequente. Daí, se não entendeu, volta um pouquinho e tenta pensar no que eu falei, na verdade, porque eu não quero ficar explicando isso meia hora. E as regras hermenêuticas seriam mais ou menos isso aí. Aí com a lógica você pode pontuar esses negócios, dar nome e tal, e você tem todo esse arcabouço na sua mente para te ajudar a raciocinar de maneira mais adequada. A hermenêutica seria mais ou menos a mesma coisa. Você não cria as regras de hermenêutica, né? Elas são lógicas, e como elas são lógicas, elas se impõem por si mesmas, né? Por exemplo, uma regra básica é que você tem que entender uma determinada oração à luz do seu contexto, e quanto mais abrangente você conseguir um contexto, mais adequada a sua interpretação de uma oração. Então você tem que entender ela à luz de um parágrafo, você tem que entender o parágrafo à luz de um capítulo, à luz de um discurso completo. Aí você seleciona uma parte do discurso, aí você consegue entender o que a pessoa disse.
Isso é óbvio, né? Se você pegar uma parte separada do que uma pessoa diz, ela pode parecer estar dizendo exatamente o contrário do que ela intentou, né? Então, se fosse lícito separar uma parte só do que uma pessoa fala, uma oração, por exemplo, a Bíblia, você separaria no Salmo 14 assim, não há Deus. Pô, a Bíblia então está ensinando que não há Deus? Não, ela fala assim, o insensato diz isso, por exemplo, né? É o que está o texto lá. Mas se eu lesse o resto do que é dito, eu entenderia. Bom, percebe que isso é uma regra lógica, isso é óbvio que tem que ser assim. Você não entende o que a pessoa quis dizer se você corta o raciocínio dela ou corta parte das frases dela. Então, percebo que as regras da hermenêutica, elas não são regras místicas e tal, elas estão comuns, práticas. Elas são vívidas, né? A gente convive com elas. Toda vez que a gente vai conversar com outra pessoa, você automaticamente aplica regras de hermenêutica. Quando você vai ouvir esse vídeo, ver ele, você aplica regras de hermenêutica para ouvir o que eu estou falando e tal. Só que às vezes é preciso de mais detalhes, né, para garantir uma hermenêutica saudável e científica. Essa é uma proposta muito interessante de ser salientado quanto à questão da reforma, porque, e essa é uma acusação comumente feita pela Igreja Católica e tudo mais, não todos, né, mas em geral foi a acusação, e desde a época da reforma é uma acusação muito comum de que nós ensinamos que todo mundo tinha o direito de interpretar a Bíblia do jeito que quiser. E essa não era a ideia de liberdade e até dever de avaliar por si mesmo incluía as noções hermenêuticas. Você tinha o direito e dever de verificar na Bíblia por si mesmo o que ela falava, desde que você usasse as regras corretas para interpretar. Nunca foi interprete do jeito que você quiser. Leia, interprete, mas da maneira correta. Isso é um ponto importante a ser colocado. O próprio Lutero, por exemplo, era um mestre hermeneuta, e o Calvino um mestre exegeta, né? Então eles, e muitas das disputas que eles tinham com grupos dissidentes era justamente em falhas exegéticas e hermenêuticas, né? Ou hermenêuticas. Portanto, as regras, quando a gente estabelece as regras hermenêuticas, elas têm que se impor por si mesmas, mostrarem-se auto-evidentes e alicerçada em axiomas, em princípios básicos definidos. É interessante também observar que a hermenêutica ela não é uma ciência bíblica, né, ou exclusivamente bíblica. É uma ciência estudada no próprio direito, é uma ciência estudada na filosofia, nas letras, né, é uma ciência da interpretação e na verdade, todos precisam de uma boa hermenêutica para conseguir compreender bem um texto. Parece que, na verdade, é um pouco desanimador estudar hermenêutica, porque quando você for estudar um texto, dá a ideia de que assim, você tem aquele cabedal de regras e até você olhar todas essas regrinhas para interpretar um texto, vai tornar a leitura super chata e tudo mais. Na verdade, no começo pode haver realmente um esforço um pouco maior. Só que com o exercício, a prática constante disso, acaba que essas regras vão sendo assimiladas de maneira muito natural. É como se fosse o trabalho, por exemplo, de dirigir. Então o cara vai ter que aprender um monte de regras. Faz assim, mexe nisso, mexe naquilo. Só que com o tempo, né, no começo que parece ser assustador, com o tempo a pessoa vai adquirindo habilidade, pegando de maneira natural todas aquelas regras. E uma outra ilustração com outro autor que ele fala é a ilustração de aprender, ele fala de aprender a esquiar, né? Ou aprender a andar de bicicleta, que seria mais próximo da gente. Então tem todo um monte de regras. Olha, preste atenção na cintura, preste atenção em como você coloca as pernas, preste atenção na mão e tal. Pô, questão de regras, mas depois elas ficam naturais. E a intenção é essa, que estudar hermenêutica, para que depois a exegese acolha e exerça as regras de hermenêutica de maneira muito natural. O nosso problema, assim, qual é o problema da gente com a Bíblia? É que ela está distante de nós, leitores no século XXI,
culturalmente, então era um outro povo, né? Se a gente não precisa nem viajar para um outro país e tal, se você viajar para um outro estado mais distante, você vai começar a perceber costumes diferentes e tal. E às vezes, se você não fosse se deparasse com a explicação daquele costume, você poderia estranhá-lo ou até mesmo interpretar de maneira equivocada. E isso é o que acontece quando a gente vai, por exemplo, para a Bíblia. A gente vai topar com um pessoal de uma outra cultura muito diferente e distante da nossa. Então você tem esse abismo cultural, você tem um abismo cronológico, aconteceu as coisas há um tempo muito distante do nosso, né? E inclusive um abismo espacial, né? Porque aconteceu não só numa cultura diferente, num tempo diferente, como num lugar diferente do nosso. E existe a dificuldade da língua, né? Você vai interpretar um texto bíblico, ele foi escrito em outra língua, foi escrito no Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico, com algumas pequenas porções em aramaico, e existe uma dificuldade em traduzir algumas expressões, né? E aí essa disputa acaba formando essas novas e novas versões de traduções bíblicas. Então você tem esse problema também, né? E a hermenêutica vai tentar justamente contornar todos esses abismos para chegar à compreensão do texto tal como ele deveria ser compreendido pelos primeiros leitores. Tem uma frase de um autor que é uma frase muito pesada, que ele salienta assim que não estudar hermenêutica é correr o risco de cair num pecado muito grande, porque, afinal de contas, se você não acredita na Bíblia, você não vai ouvir o que Deus tem para dizer e tal. Mas se você acredita nela e não interpreta ela de maneira correta, você está na mesma situação, o efeito é o mesmo. Você, da mesma maneira, vai ignorar o que Deus tem para te dizer. Então, é de suma importância, toda pessoa tem que aprender, né? Esse é um princípio reformado, aprender as regras de hermenêutica, tem benefício para a sua própria leitura bíblica, individual, particular, para a sua compreensão das coisas sobre Deus e tal, e para você não ser refém de um falso mestre, de uma igreja com um pastor ruim, falando besteira, né, ou uma seita, algum cara maluco, um líder de uma religião, tal, usando a Bíblia de maneira equivocada. Você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina se você tiver uma hermenêutica saudável e uma prática constante exegética. Beleza.